O bolsonarismo ele tá colapsando com várias crises internas e o Lula tem feito um esforço danado para que isso de fato aconteça. O Lula teme que a extrema-direita volte ao poder em 2026, então está tentando criar palanques fortes em São Paulo e em Minas Gerais. Em São Paulo, Lula criou uma crise danada ao trazer de volta Marta Suplicy ao PT para que ela saia como vice do Boulos. A Marta era secretária do Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e apoiado pelo PL. Os bolsonaristas viram isso como um sinal de fraqueza e estão pressionando o PL a apoiar o Ricardo Salles. O problema é que se Salles enfrentar o Nunes, o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas vão se opor e um rompimento poderá acontecer antes da hora. Na sua opinião, o que você achou da volta de Marta ao PT? É uma boa jogada de Lula? E o bolsonarismo vai colapsar? Você enxerga essa crise? Se você quer a crise, deixa o like e se inscreva no canal. A jogada do Lula de trazer a Marta Suplicy de volta ao PT foi uma jogada muito inteligente em vários pontos. Do ponto de vista político, é um grande nome que volta ao PT e o PT precisa ter grandes nomes na cidade de São Paulo, porque é a principal cidade do país, mas nos últimos anos o PT perdeu muito da força ali dentro. É claro que a volta da Marta causa algumas resistências e alguns constrangimentos, mas tudo isso vai ser contornado. Do ponto de vista eleitoral, é um nome que reforça a candidatura do Guilherme Boulos, porque Marta tem penetração nas periferias, é um nome que traz experiência para o Boulos e principalmente reforça o bolsonarismo do Ricardo Nunes, que até o momento é o principal adversário do Boulos. E a gente tem que lembrar que em São Paulo o Lula derrotou o Bolsonaro e o Fernando Haddad derrotou também o Tarcísio de Freitas. Então essa imagem de radical do Ricardo Nunes pega e pode trazer votos para o Guilherme Boulos, votos decisivos, além de passar a imagem de fraqueza, porque Marta era do governo Nunes, saiu para se ser vice do principal opositor. Então é uma imagem, é uma simbologia muito forte para o Boulos e muito negativa para o Ricardo Nunes, que tenta ficar falando que ele foi traído pela Marta Suplicy, uma estratégia que não pega. Até porque, segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, os bolsonaristas estão vendo o Ricardo Nunes como sendo um político fraco e não como um político traído. Porque já fazia um enorme tempo que todo mundo sabia que a Marta Suplicy iria se desfiliar do MDB, iria sair do governo para ser vice do Boulos. Todo mundo já sabia. Mas o Ricardo Nunes apostou numa estratégia de criar a narrativa de que ele não sabia, de que ele foi traído, foi pego desprevenido. Tudo isso para se identificar com os bolsonaristas e tentar criar a identidade naquilo que os bolsonaristas sabem ou se identificam mais, que é o fato de serem cornos. O Ricardo Nunes quer falar que ele é o corno da Marta Suplicy. Mas a condução como ele fez foi uma condução muito ruim. Mesmo com o pedido de demissão, ou melhor, mesmo com a demissão que ele protocolou da Marta Suplicy, isso não resolveu. E não resolveria mesmo, pessoal. Sabe por quê? Os bolsonaristas, eles nunca quiseram apoio ao Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Eles o enxergam como sendo um oportunista. Os bolsonaristas e também o próprio Bolsonaro sempre quiseram que o candidato fosse o Ricardo Salles, antigo ministro do Meio Ambiente. Só que o Salles é muito radical. Bolsonaro perdeu na capital, Tarcísio de Freitas também perdeu na capital. Então o Ricardo Salles não tem perspectiva de vencer o Guilherme Boulos em São Paulo. O Ricardo Nunes sim. Mas o Ricardo Nunes não é o preferido dos bolsonaristas. O Valdemar Costa Neto falou que o Bolsonaro já havia dado apoio ao Ricardo Nunes. Mas o Bolsonaro não falou nada, mantendo assim acesas as esperanças do Ricardo Salles de disputar a candidatura, e ele ainda tem essa esperança. E agora a pressão aumenta. E o pior é que é o seguinte, causa uma crise tão grande, mas tão grande, que vai influenciar na escolha do vice. Porque o Valdemar Costa Neto disse que a escolha do vice seria do Bolsonaro. Balela! Quem iria escolher o vice do Ricardo Nunes seria ele, Costa Neto, junto com o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Mas agora, com a pressão dos bolsonaristas, é possível que o Valdemar Costa Neto acabe escolhendo
um vice bolsonarista radical, o que ele não quer por conta do que aconteceu em 2022, de Lula ter vencido Bolsonaro em São Paulo e também o Haddad ter vencido Tarcísio, São Paulo capital. O Valdemar Costa Neto precisa da candidatura do Ricardo Nunes e da vitória para catapultar a sua candidatura ao Senado. E ele quer um político mais tradicional, o Antônio Carlos Rodrigues, que é uma das lideranças do PL. Só que, no Congresso, só que ele votou contra, votou contra o marco temporal, votou junto com o governo. Os bolsonaristas são muito resistentes ao nome dele e a crise está lançada. O pior para o Costa Neto é que aquele vídeo dele todo elogioso ao Lula, né? Como se ele estivesse se esfregando no peitoral musculoso do Lula. Não, porque o Lula é um cara do povo, é um político diferente, ele tem prestígio. E a forma como ele falava, enchendo a boca do Costa Neto quase salivava, né? Quase salivava. Deixou os bolsonaristas full pistola, aumentando ainda mais os problemas internos do PL. Então, pessoal, o partido está caminhando para um futuro muito, mas muito ruim. 2024 vai ser assim, a gente sabe que já está em crise, mas 2024 vai ser o ponto de ruptura. O partido vai chegar todo rachado, todo craquelado para 2026. E não dá para segurar isso. Porque os bolsonaristas têm um interesse, o PL tem um outro interesse. Para não haver mais crise dos partidos que os bolsonaristas se encontram, eles precisam criar um novo partido. Mas eles não conseguem, porque o bolsonarismo não é, ou bolsonarista não é organizado o suficiente. Eles já tentaram com a Aliança pelo Brasil e deu completamente errado. Essa situação, ela é um enorme problema para o bolsonarismo em São Paulo como um todo, e isso tem reflexos para o Brasil, porque se o Ricardo Salles topar a proposta do Valdemar Costa Neto, entrar na justiça pedindo a desfiliação do PL e entregando o mandato como deputado federal, ele pode sair como candidato por um outro partido à prefeitura de São Paulo. E ele está um ponto atrás do Ricardo Nunes. Se isso acontecer, o Ricardo Salles vai obrigar o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas a ficarem em lados opostos, porque o candidato do Tarcísio é o Ricardo Nunes. Eles vão romper, um rompimento que é inevitável. Mais cedo ou mais tarde isso vai romper. Depois de 2026, Tarcísio vai caminhar fora ou longe de Bolsonaro. Só que o Bolsonaro precisa estar junto com o Tarcísio, porque o Tarcísio é uma espécie de legado de Bolsonaro. É o que Bolsonaro tem a apresentar para a sociedade. Vai apresentar o Jorginho Melo? Não, vai apresentar o Tarcísio de Freitas. E o Tarcísio de Freitas precisa do Bolsonaro para trazer os votos. É assim que funciona. O rompimento não é bom para ninguém, não é bom para a direita, não é bom para a extrema direita e muito menos para o bolsonarismo. O Lula sabe de tudo isso e está fomentando essa crise. Porque o Lula teme que a extrema direita volte ao poder em 2026, como aconteceu nos Estados Unidos ou como vai acontecer nos Estados Unidos. O Trump é o favorito. O Lula sabe que 2026 é uma questão pivotal para dissipar a extrema-direita. Então o que ele está fazendo? Tentando criar palanques fortes em São Paulo e também em Minas Gerais. Marta Suplicy é esse palanque na cidade de São Paulo. Um centro de votos muito forte. E em Minas Gerais também. O grande desejo do Lula é que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, senador do PSD, seja o candidato dele, mesmo que por outro partido, em 2026 para o governo de Minas Gerais. Por isso que ele tem atacado e fritado tanto o Romeu Zema e engrandecido tanto assim o Rodrigo Pacheco. Tudo isso faz parte da estratégia do Lula. Uma estratégia que tem tudo para dar certo.